Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 3 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na solenidade de Todos os Santos, a liturgia nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Os santos não são uma pequena casta de eleitos, mas uma multidão inumerável, para a qual a liturgia de hoje nos convida a olhar. Nessa multidão não estão somente os santos reconhecidos, mas todos os batizados de todos os tempos e nações, que procuram cumprir com amor e fidelidade a vontade divina. Não esqueçamos que o batismo nos torna todos santos, porque nos lava de toda a mancha. Agora precisamos viver de maneira coerente o nosso batismo, segundo as bem-aventuranças que hoje meditamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, como estamos falando nesses dias, hoje no Brasil festejamos Todos os Santos e escolhemos para o nosso diário o trecho do Evangelho que mais explica a santidade do povo de Deus. Continuamos a nossa meditação sobre a santidade a partir da exortação apostólica Gaudete et Exsultate do nosso Papa Francisco. Ele assim comenta esse trecho. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. O Evangelho convida-nos a reconhecer a verdade do nosso coração, para ver onde colocamos a segurança da nossa vida. Normalmente, o rico sente-se seguro com as suas riquezas, e quando estas estão em risco, pensa que se desmorona todo o sentido da sua vida na terra. As riquezas não te dão segurança alguma. Mais ainda, quando o coração se sente rico, fica tão satisfeito de si mesmo que não tem espaço para a palavra de Deus, para amar os irmãos, nem para gozar das coisas mais importantes da vida. Deste modo, ele se priva dos bens maiores. Por isso, Jesus chama felizes os pobres em espírito, que têm o coração pobre, onde pode entrar o Senhor com a sua incessante novidade. Esta pobreza de espírito está intimamente ligada à santa indiferença, proposta por Santo Inácio de Loyola.
na qual alcançamos uma maravilhosa liberdade interior. É necessário tornar-nos indiferentes face a todas as coisas criadas, em tudo aquilo que seja permitido à liberdade do nosso livre-arbítrio, de tal modo que por nós mesmos não queríamos mais a saúde do que a doença, não queríamos mais a riqueza do que a pobreza, mais a honra do que a desonra, mais uma longa vida do que uma curta, e assim em tudo o resto. Lucas não fala de uma pobreza em espírito, mas simplesmente de ser pobre, convidando-nos assim a uma vida também austera e essencial. Desta forma, chama-nos a compartilhar a vida dos mais necessitados, a vida que levaram os apóstolos, e, em última análise, a configurar-nos a Jesus, que, sendo rico, se fez pobre. Ser pobre no coração, isto é santidade. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. É uma frase forte neste mundo que desde o início é um lugar de inimizade, onde se briga por todo lado, onde há ódio em toda parte, onde constantemente classificamos os outros pelas suas ideias, os seus costumes e até a sua forma de falar ou vestir. Enfim, o reino do orgulho e da vaidade, onde cada um se julga no direito de elevar-se acima dos outros. Embora pareça impossível, Jesus propõe outro estilo, a mansidão. É o que praticava com os seus discípulos e podemos contemplar na sua entrada em Jerusalém. Aí vem o teu rei ao teu encontro, manso e montado num jumentinho. Disse ele: Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito. Se vivemos tensos, arrogantes diante dos outros, acabamos cansados e exaustos. Mas quando olhamos os seus limites e defeitos, com ternura e mansidão, sem nos sentirmos superiores, podemos dar-lhes uma mão e evitamos de gastar energias em lamentações inúteis. Para Santa Teresa de Lisieux, a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se escandalizar com as suas fraquezas. Reagir com humilde mansidão, isto é santidade. Felizes os que choram, porque serão consolados. O mundo propõe-nos o contrário, o entretenimento, o prazer, a distração, a diversão, e diz que é isso que torna uma vida boa. O mundano ignora, olha para outro lado. Quando há problema de doença ou aflição na família ou ao seu redor, ele vira o rosto, ignora, olha do outro lado. O mundo não quer chorar, prefere ignorar as situações dolorosas, cobri-las, escondê-las. Como a gente vê também na propaganda na televisão, nunca tem alguém doente, nunca tem alguém que tenha ruga no rosto, sempre corpos belíssimos. Mas esta não é a realidade. Gasta-se muitas energias para escapar das situações onde está presente o sofrimento, julgando que é possível dissimular a realidade onde nunca pode faltar a cruz. A pessoa que, vendo as coisas como realmente estão, se deixa trespassar pela aflição e chora no seu coração. É capaz de alcançar as profundezas da vida e ser autenticamente feliz. Esta pessoa é consolada, mas com a consolação de Jesus e não com a do mundo. Assim pode ter a coragem de compartilhar o sofrimento dos outros e deixa de fugir das situações dolorosas. Desta forma, descobre que a vida tem sentido socorrendo o outro na sua aflição, compreendendo a angústia alheia, aliviando os outros. Esta pessoa sente que o outro é carne da sua carne, não teme aproximar-se até tocar a sua ferida,
compadece-se até sentir que as distâncias são superadas. Assim, é possível acolher aquela exortação de São Paulo: chorai com os que choram. Saber chorar com os outros, isto é santidade. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Fome e sede são experiências muito intensas, porque correspondem a necessidades primárias e têm a ver com o instinto de sobrevivência. Há pessoas que com esta mesma intensidade aspiram pela justiça e a buscam com um desejo assim forte, tão forte. Jesus disse que elas serão saciadas porque a justiça, mais cedo ou mais tarde, chega e nós podemos colaborar para tornar isso possível, embora nem sempre vejamos os resultados deste compromisso. Mas a justiça que Jesus propõe não é como a que o mundo procura, uma justiça muitas vezes manchada por interesses mesquinhos, manipulada para um lado ou para o outro. A realidade mostra-nos como é fácil entrar nas súcias da corrupção, fazer parte dessa política diária do dou para quem me dê, onde tudo é negócio. E quantas pessoas sofrem por causa das injustiças, quantos ficam assistindo, impotentes, como outros se revezam para repartir o bolo da vida. Alguns desistem de lutar pela verdadeira justiça e optam por subir para o carro do vencedor. Isto não tem nada a ver com a fome e sede de justiça que Jesus louva. Esta justiça começa por se tornar a realidade na nossa vida, na vida de cada um, sendo justo nas próprias decisões, e depois manifesta-se na busca da justiça para os pobres e vulneráveis. É verdade que a palavra justiça pode ser sinônimo de fidelidade à vontade de Deus com toda a nossa vida, mas, se lhe dermos um sentido muito geral, esquecemos-nos que se manifesta explicitamente, especialmente, na justiça com os pobres, os inermes. Procurai o que é justo, socorrei os oprimidos, fazei justiça aos órfãos, defendei as viúvas. Buscai a justiça com fome e sede. Isto é santidade. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Esta bem-aventurança diz respeito a quem tem um coração simples, puro, sem imundície, pois um coração que sabe amar não deixa entrar na sua vida algo que atente contra esse amor, algo que o enfraqueça ou coloque em risco. Na Bíblia, o coração significa as nossas verdadeiras intenções, o que realmente buscamos e desejamos, para além do que aparentamos. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Ele procura falar-nos ao coração, e nele deseja gravar a sua lei. Em última análise, quer dar-nos um coração novo. Vela com todo o cuidado sobre o teu coração. Nada de manchado pela falsidade tem valor real para o Senhor. Ele foge da duplicidade, afasta-se dos pensamentos insensatos. O Pai que vê no oculto reconhece o que não é limpo, ou seja, o que não é sincero, mas só casca e aparência. E de igual modo, também o Filho sabe o que há em cada ser humano. É verdade que não há amor sem obras de amor, mas esta bem-aventurança lembra-nos que o Senhor espera uma dedicação ao irmão, que brote do coração, pois ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me vale. Também vemos no Evangelho de Mateus que é o que provém do coração que torna o homem impuro, porque de lá procedem os homicídios, os roubos, os falsos testemunhos.
Nas intenções do coração têm origem os desejos e as decisões mais profundas que efetivamente nos movem. Quando o coração ama a Deus e ao próximo, quando isto é a sua verdadeira intenção e não palavras vazias, então este coração é puro e pode ver a Deus. São Paulo lembra, em pleno hino da caridade, que vemos como num espelho de maneira confusa. Mas, à medida que reinar verdadeiramente o amor, nos tornaremos capazes de vê-lo face a face. Jesus promete que as pessoas de coração puro verão a Deus. Manter o coração limpo de tudo o que mancha o amor, isto é santidade. Podemos continuar mais ainda utilizando as maravilhosas palavras do nosso Papa Francisco, mas por hoje isso é suficiente para iluminar o trecho do Evangelho que hoje meditamos e que vamos ouvir de novo. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar as frases que falam mais alto ao nosso coração. Estamos agora prontos para escolher um propósito que nos ajude a viver uma das bem-aventuranças da santidade que Jesus nos apresenta.
vamos refletir mais um pouco em como concretamente podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Bem-aventurados os santos. Paz e alegria a todos. Felizes os pobres por dentro e por fora. Felizes os que amam os pobres. Paz e alegria a todos. Levantarei meu olhar aos montes, de onde o auxílio virá. Deus é a força de quem tem fé, misericórdia Ele é. Quando erramos, Ele é por nós, mostra-nos o colo do Pai, com seu sangue libertador, livra do mal e da dor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sem seu perdão, quando eu cair, quem poderá me levantar? Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O sangue de Cristo nos resgatou. Ele ressuscitou. Grite pro mundo